Bem, pessoal, H5N1, gripe aviária, sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas de saúde pública, potencialmente pandêmico que a gente vive, e a CDC norte-americana fez um relatório. Qual o cenário que a gente vive hoje? Porque está cada vez mais pessoas pegando a gripe aviária, internando nos Estados Unidos, e qual o cenário atual? Em primeiro lugar, é o seguinte, né? O CDC, assim como a OMS, tem acompanhado de perto os casos dessas zoonoses, né, que matam muitos animais, estão espalhados no mundo inteiro e que a gente conhece há algum tempo. H5N1, a gripe aviária, não é de hoje, a gente conhece e acompanha desde a década de 90, e desde lá, vira e mexe, pegava em seres humanos. Né? O que aconteceu nesse período? Né? Fato, ela se espalhou muito mais, pegou muito mais aves e começou a ter mutações pegando em mamíferos e animais mais próximos do ser humano. Na cadeia evolutiva, né? Então a gente teve recente, né, casos de muitas mortes de mamíferos aquáticos com gripe aviária, as aves espalhadas em todos os continentes com gripe aviária, né? E em todos os continentes também a gente vê casos de aves morrendo e também alguns casos de seres humanos pegando, né? O que o CDC mostrou é que realmente tem acontecido casos, aumentou o número de relatos de casos em seres humanos, mas aí vem um aspecto bom e positivo. Não tem se passado de forma mais intensa de pessoa para pessoa. Não tem acontecido um aumento da frequência de casos porque está tendo infecção, pessoas pegando no seu ambiente sem ter tido contato com a ave. Ou seja, as pessoas que têm pegando a gripe aviária sem aumento de gravidade, né, parecido com o que era antes, às vezes era conjuntivite, o quadro respiratório, tivemos casos de morte, né, mas não é corriqueiro de acontecer, então foi muitas formas às vezes leve, né, mas são pessoas que trataram, lidaram diretamente com o animal. Então isso dá uma certa tranquilidade, porque não está acontecendo, porque olha a gripe aviária, via respiratória, todos os aspectos que preocupam a gente para formar uma pandemia, espalhada em todos os locais, mas ainda não aconteceu. Juro, quando você fala ainda é porque vai acontecer, não sabemos. A gente conhece há algumas décadas, está acompanhando e até hoje não aconteceu. Isso dá tranquilidade para a gente? Não. Por que não dá tranquilidade? Porque é um vírus instável que ocorre muita mutação. Eu sei que isso é estranho para as pessoas, mas muitas mutações que acabam fazendo um animal passar para o ser humano e se espalhar são aleatórias. Eu sei que isso é estranho, mas tem que ter uma combinação de fatores que de repente ocorre uma mutação, essa mutação é selecionada e esse vírus com essa capacidade de infectar seres humanos domina e se espalha. Então pode ser do nada, como aconteceu do coronavírus, que a gente também já conhecia há muitos anos e não passava para seres humanos, de repente passou e se espalhou de pessoa para pessoa. Então pode acontecer H5N1. E a natureza ela não tem um tempo, como a gente tem que ser daqui a 5 anos, senão não acontece mais, não dá para saber. As características de capacidade de mutação existem, o vírus está espalhado sim, seres humanos estão entrando em contato com o vírus sim, num desse processo pode acontecer a mutação. Júlio, o que a gente faz para prevenir isso? Acompanha. Se acontecer, aí sem dúvida nenhuma a gente vai agir, mas não tem nenhum outro tipo de interferência no momento. É esse mais ou menos o que a nota do CDC esclarece, vou deixar aqui na descrição. Espero ter ajudado.